Há muitos séculos, em uma terra chamada Israel, havia uma guerra iminente entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus eram um povo poderoso e temido, liderados por seu gigante guerreiro, Golias. Golias era imponente, com quase 3 metros de altura e coberto de uma armadura reluzente. Ele desafiou os israelitas a enviarem um guerreiro para enfrentá-lo em combate singular. O destino de ambas as nações estava nas mãos desse confronto. O exército israelita estava apavorado, pois não tinham ninguém que pudesse igualar-se a Golias. Mas havia um jovem chamado Davi, um simples pastor de ovelhas, que chegou ao acampamento israelita para levar provisões para seus irmãos, que estavam na linha de frente. Ao ouvir o desafio de Golias e ver o medo que tomava conta de seu povo, Davi ofereceu-se como voluntário para enfrentar o gigante. O rei Saul, inicialmente relutante, concordou em deixar Davi enfrentar Golias, embora o jovem não tivesse experiência militar e não usasse armadura. Em vez disso, Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho e colocou-as em sua bolsa. Armado apenas com uma funda, ele se aproximou do campo de batalha para encontrar seu formidável adversário. Golias zombou de Davi, insultando-o e ameaçando destruí-lo. Davi, porém, respondeu com coragem, dizendo que ele vinha em nome do Deus de Israel. Ele lançou uma pedra com sua funda, e miraculosamente, a pedra encontrou seu alvo, atingindo Golias na testa. O gigante caiu ao chão, morto instantaneamente. Os filisteus, vendo seu campeão derrotado, entraram em pânico e fugiram, enquanto os israelitas celebraram sua vitória. Davi havia triunfado sobre a adversidade, com a ajuda de Deus e sua coragem inabalável. Ele se tornou um herói e, posteriormente, um rei amado de Israel. A história de Davi e Golias é uma epopeia de fé, coragem e superação. Ela nos ensina que, com confiança em Deus e determinação, podemos vencer até mesmo os desafios mais assustadores. É um conto atemporal que inspira gerações a enfrentar suas próprias gigantes dificuldades com fé e bravura, lembrando-nos de que, muitas vezes, os mais improváveis heróis podem emergir nas circunstâncias mais difíceis. A história da luta de Davi e Golias, aprendemos que a vitória de Davi sobre o gigante Golias foi realmente um exemplo de como a fé e a confiança em Deus podem ser decisivas em momentos difíceis. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias, um guerreiro experiente e temido, armado com apenas uma funda e algumas pedras. No entanto, Davi tinha algo que Golias não tinha, em uma profunda fé em Deus e a convicção de que estava fazendo a vontade de Deus ao enfrentar esse desafio. Enquanto Golias zombava e provocava Davi, este confiava em Deus para orientá-lo e protegê-lo. Davi disse a Golias: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. Com uma única pedra tirada de sua funda, Davi derrubou Golias, e em seguida, cortou-lhe a cabeça com a própria espada do gigante. Essa história nos ensina a importância da fé, coragem e confiança em Deus. Mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, podemos encontrar forças para superá-los quando confiamos em Deus e acreditamos que Ele está ao nosso lado. A fé é um mistério. Além disso, a história de Davi e Golias também nos ensina sobre a importância de não subestimar ninguém, na sua aparência ou origens. Davi era jovem e aparentemente frágil, mas sua fé e habilidade o tornaram um vencedor. Assim, somos lembrados de que o poder de Deus sobrenatural pode estar presente mesmo nas situações mais improváveis. Em resumo, a história de Davi e Golias nos ensina lições valiosas sobre fé, coragem, confiança em Deus e a importância de não julgar as pessoas pelas aparências. É um exemplo clássico de como a presença de Deus ao nosso lado pode ser decisiva para vencer os desafios que enfrentamos na vida. A história de Davi e Golias tem reflexos significativos em nossas vidas e continua a inspirar as pessoas ao longo dos séculos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais esses ensinamentos podem influenciar nosso futuro. Coragem e confiança. A história nos lembra da importância de enfrentar nossos medos e desafios com coragem e confiança. Quando confiamos em nossas habilidades, e acima de tudo, em Deus, podemos superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Não subestimar ninguém. A história de Davi e Golias nos alerta contra o preconceito e a subestimação dos outros. Não devemos julgar as pessoas com base em sua aparência ou origens, pois todos têm potencial e valor. Fé em Deus. A fé desempenhou um papel fundamental na vitória de Davi. Isso nos lembra da importância de manter nossa fé em tempos difíceis e acreditar que Deus está ao nosso lado, independentemente das circunstâncias. Liderança inspiradora. Davi se tornou um rei amado de Israel após sua vitória sobre Golias.
Sua liderança servidora e habilidades de liderança inspiraram gerações futuras a liderar com integridade e sabedoria. Enfrentar desafios com criatividade, Davi usou uma abordagem criativa para derrotar Golias, escolhendo uma funda e pedras em vez de armadura e espada. Isso nos lembra da importância de pensar fora da caixa e usar nossos recursos de forma eficaz ao enfrentar desafios. Determinação e a perseverança de Davi é uma lição valiosa. Ele não recuou diante da ameaça de Golias, mas persistiu em seu objetivo de defender seu povo. Isso nos ensina a não desistir facilmente, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Consequências de nossas ações. Após a vitória de Davi, houve consequências significativas em seu reinado e na história de Israel. Isso nos lembra que nossas ações têm impacto, e devemos agir com responsabilidade e sabedoria. No final, a história de Davi e Golias nos deixa com a mensagem de que, com fé, coragem e confiança em Deus, podemos superar desafios aparentemente intransponíveis. Essa história atemporal nos inspira a sermos melhores líderes, a enfrentar nossos medos e a nunca subestimar o potencial de nós mesmos e dos outros. Além disso, a história de Davi e Golias também destaca a importância de buscar a vontade de Deus em nossas ações e de lembrar que não estamos sozinhos em nossos desafios. No fim das contas, a luta de Davi e Golias é uma história de triunfo da fé, da coragem e da confiança em Deus sobre as adversidades. Esses ensinamentos continuam a inspirar e impactar as pessoas ao redor do mundo, deixando um legado duradouro de esperança e determinação. Obrigado galera por assistir o vídeo até o final.